Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas. Olha só pessoal, eu resolvi falar esse vídeo aqui explicando a minha opinião política, em quem eu voto, né, qual vai ser o meu candidato aí nessas eleições, porque as pessoas têm me perguntado muito, né, têm mandado muita mensagem lá no Instagram, pô Leandro, qual que é a sua posição política, pode falar, tá, eu gostaria de te ouvir. Acho que é natural, né, eu como um influenciador, eu venho aqui falar sempre de economia, de investimentos com vocês. A gente sabe que, por mais que eu defenda aqui que, independente do presidente que entrar no poder, a gente sempre vai ter boas opções de investimento. E eu continuo defendendo isso porque isso eu pude ver na história dos investimentos e na minha história como investidor. Não interessa o sistema político que está lá, você sempre vai achar um lugar para botar o seu dinheiro. E isso está sob o nosso controle. Ainda que não seja no nosso país, né? Ah, porque foi bloqueado e nem em outro país eu não consigo. Ainda que seja em Bitcoin. Mas, cara, o fato é que em algum lugar você sempre vai conseguir colocar o seu dinheiro. E o investidor, ele tem que focar nisso. É no que a gente controla, né? Mas a gente sabe que, querendo ou não, a política, ela interfere de alguma forma na economia, tá? E eu acho que é por isso que as pessoas perguntam tanto aqui a minha opinião. Como eu falo de investimentos, de economia e tal, então querem saber a minha opinião política, né? E, cara, eu vou trazer aqui a explicação porque eu vejo assim, ó, tanta gente, né, defende, porque eu voto no Lula ou porque eu voto no Bolsonaro, mas não consegue argumentar, né? Fala, tá, tudo bem, mas por que você vota, né? E a pessoa não consegue dar um argumento, assim, interessante, né, um argumento inteligente a respeito do voto, né? E eu acho que é o mínimo, né? A pessoa tem que pesquisar, entender como funciona esse lance da política, e um básico, pelo menos, para fazer a melhor escolha no voto, né? Então, antes de mais nada, assim, ó, eu não suporto esse negócio de adjetivo, né? Ah, porque eu não voto no Lula porque é um cachaceiro, porque é bandido. Ah, eu não voto no Bolsonaro porque é genocida, porque não sei o quê. Cara, eu acho assim, tão baixo esse tipo de discussão, tão pobre de argumento, né? Que eu não acredito que as pessoas ficam brigando por causa disso, sem entender nada de tantas outras coisas tão importantes que, quando a gente fala de uma gestão pública, né? De economia como um todo, de política como um todo, da gestão de um país como um todo. Então tem coisas muito mais importantes que isso. Não que isso tenha que ser descartado, né? Os erros que esses caras cometem, afinal de contas eles nos representam, mas eu acho que a briga não pode parar nisso aí, né? A gente tem que ir mais pra frente, tem que ser mais maduro e conseguir ter um debate mais inteligente. Outra coisa que eu coloco aqui antes de tudo isso, eu respeito, acima de qualquer tudo, a opinião dos outros, né? Até porque eu sei que a metade do Brasil é a favor do Bolsonaro e a outra metade é a favor do Lula. Então, o mínimo que você deveria fazer é respeitar a sua oposição, porque a metade do Brasil está discordando de você, né? Não interessa se você é Lula, você que está me ouvindo, ou se você é Bolsonaro. Você tem que entender que a metade do país está discordando de você. E eu reconheço isso. Eu reconheço que a metade do país discorda da minha opinião, certo? E não tem problema nenhum com isso, né? É super natural que isso aconteça, tá? Antes de eu prosseguir aqui, então, mostrar os argumentos pelo qual eu voto, eu digo que o meu voto ele é contra o Lula, tá? E pelos motivos que eu vou apresentar aqui, tá? Eu não gosto nem do Lula, pelo histórico que esse cara tem no Brasil, por tudo que o PT fez, né? Principalmente pela ótica da economia, pela herança que o PT nos deixou aqui. E assim, né? Os caras tiveram mais de 15 anos para fazer. Por que não fizeram em 15 anos? Devia ter feito, né? Tudo que eles querem fazer, então, poxa, já tiveram 15 anos para fazer. Não fizeram, beleza? Muito pelo contrário, né? Um monte de corrupção e fuderam com as contas públicas e, enfim, tanta coisa errada aí que daria para ficar o dia todo aqui falando. Já o Bolsonaro é outro cara que eu não vou com a cara também, porque é um cara que, infelizmente, é o único que a gente tem para representar que é o outro lado, oposto do que o Lula propõe. Mas é um cara que não sabe conversar, um cara que não sabe explicar. Os debates de política eu passei raiva, porque assim, quando os caras cutucavam ele, né, num ponto que ele tinha que ter tem explicação, né, coisas que estão sendo feitas na economia, coisas que estão acontecendo, eu pensava, não, agora ele vai explicar. E o bicho não explicava, o bicho não sabe explicar, o bicho é ruim de argumento, né? Deixa os caras falar, devia deixar os caras falar, né? Deixa o Paulo Guedes falar, deixa o ministro da infraestrutura falar, deixa a galera que trabalha para ele falar, porque a galera é uma galera bem instruída, uma galera que sabe conversar.
mas ele é um péssimo comunicador, né? Ele entra nessa briguinha de quinta série aí que está acontecendo. É o genocida contra o cachaceiro macumbeiro. Até macumbeiro, né? Eu não gosto também desse negócio de misturar religião. Cara, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler sobre religião, estudar sobre religião. Eu acho assim, ó, cada um tem a sua opinião, cara, né? Então, se a pessoa vai no Umbanda, se a pessoa vai no centro espírita, se a pessoa é testemunha de Jeová, se a pessoa é evangélica, a gente tem que respeitar todo mundo. Agora, dizer assim, eu não voto no Lula porque o Lula é macumbeiro, ou eu não voto no Bolsonaro porque o Bolsonaro é evangélico. Cara, é uma pena que o brasileiro ele tenha se rebaixado ao nível de escolher o presidente pela religião e não por suas propostas, pelo plano que ele tem para com a nação, né? É triste isso, é triste, mas é o que a gente está vendo acontecer, né? Então eu estou falando tudo isso para você ver que a minha decisão ela não está em nenhum momento em cima disso, não estou nem aí pela religião, né? Eu não gosto de nenhum dos dois como, como representante da nação, mas é o que a gente tem para hoje, a gente é obrigado a escolher alguém. Então, antes de eu chegar nos pontos aqui que eu quero mostrar para você, argumentar o porquê que eu voto, eu quero que você entenda o seguinte, né? Como é que eu olho o Estado, o governo como um todo? Cara, eu faço uma analogia com uma grande família. Imagine que o governo, o presidente, todo o conjunto político ali que forma o governo, ele é um pai de família. A população como um todo são os filhos, certo? E aí, numa família, é natural que a gente tenha aquelas crianças que são mais inocentes, que estão chegando agora no mundo, que estão aprendendo, que não têm noção de como as coisas são. Uma família grande, né? E tem aqueles filhos mais velhos que já entendem. Às vezes tem um filho tão velho que já está na faculdade, já é uma pessoa bem instruída, né? Então, é assim que eu vejo a população. E o que acontece, cara? Um pai de família, ele tem que dar conta de educar os filhos, de esclarecer como as coisas funcionam, ele tem que trabalhar para que bote dinheiro dentro de casa, ele tem que controlar os gastos para que a família não passe dificuldade financeira. Tem que fazer essa gestão aí, né? Quando eu falo pai de família, eu posso falar de pai, de mãe, enfim, alguém que controla ali, né? Às vezes é o casal que controla junto, né? Tudo bem, mas eu quero dizer que lá em cima tem alguém que controla aquela base lá embaixo que é mais inocente, que não tem muita noção do que está acontecendo. E aqui começa o ponto importante, porque, cara, o que é uma família ideal para mim? É uma família que vai mostrando para os filhos que a coisa não é tão fácil e que você tem que passar algumas dificuldades hoje para colher bons frutos lá na frente, né? Então, a minha filha, por exemplo, eu tenho uma filha. Poxa, se eu vou, toda vez que eu saio com ela, ela pede um McDonald's e eu dou, ela pede um brinquedo, eu dou. Primeiro, eu corro o risco de quebrar, porque eu vou começar a gastar descontroladamente só para agradar ela, certo? E eu vou me fuder com isso lá na frente e ela também vai se ferrar com isso. Por quê? Porque eu não vou poder dar a condição boa que eu daria, porque eu não estou fazendo boa gestão dentro do nosso dinheiro. Então eu sou o governo cuidando da minha filha, que é a população. Essa é a gestão que eu faço. Agora, então uma família ideal para mim é uma família que mostra para os filhos que nada vem tão fácil, né? Que você vai ter que abrir mão de algumas coisas agora para ter lá na frente, para ter um conforto, para ter uma estabilidade financeira, para que você possa pagar um bom estudo, certo? Você vai colher os frutos dos esforços que você faz hoje em dia. E a melhor forma de o meu filho, de os filhos de uma família entenderem isso é através da explicação, do conhecimento, da instrução, passar informação, certo? E a pior família que eu vejo é aquela família que passa a mão na cabeça das crianças, né? Ah, filhinho, tudo bem, você quer um presente? Tá aqui, ó. Pai te dá um presente. Aí olha pra mulher, a gente tá fudido esse mês, né? O cartão já tá estourado, mas tadinho, né? Merece. Vamos dar, vamos. Aí pega, vai lá e dá o presente. A criança não tem noção do que está acontecendo, certo? Daqui a pouco lá na frente vai estourar suas contas, a criança vai ficar reclamando ainda, sem entender nada, vai pagar o preço por isso, né? E não tem noção de como funciona a gestão de uma família, de que as coisas são difíceis para conseguir. Então, é isso que eu olho, né? Como é que o Estado está sendo, o governo está sendo? Ele está sendo aquele pai que passa a mão na cabeça do filho, não explica o que está acontecendo e dá tudo o que ele quer? Ou é o Estado que ele prefere explicar as dificuldades, explicar que a gente vai passar por alguma dificuldade agora, mas que lá na frente nós vamos colher bons frutos, né? Eu prefiro esse segundo modelo que eu coloquei aqui. E aqui eu já começo, porque se eu for olhar
como o Lula faz gestão e como o governo Bolsonaro faz gestão, os dois têm seus defeitos, tem vários defeitos e eu concordo que os dois também têm suas qualidades. Mas eu vejo que o governo do Bolsonaro está muito mais alinhado com esse tira agora para trazer o benefício, organiza a casa agora para trazer benefício lá na frente. Gente, uma coisa importante aqui, ó, também de se colocar é que assim, né? Muitas vezes quando eu falo assim, eu voto no Bolsonaro, as pessoas dizem, porque, Leandro, você está... você é a favor da miséria, não sei o quê, porque as pessoas estão passando fome, estão na miséria, as pessoas estão perdendo seus direitos. Galera, eu acho que nem mesmo os presidentes, né, eles votam com o objetivo de fuder com as pessoas, certo? E quando eu escolho em quem votar, eu não tenho o objetivo de querer o mal das pessoas. Metade dos brasileiros pensam contra você. E não pense que a metade dos brasileiros que pensam contra você querem o mal das pessoas. Não. Todo mundo, galera. Nós todos aqui, ou pelo menos a grande maioria da gente que está aqui, você que está me ouvindo, né, assim como eu, a gente quer o bem do próximo, certo? Então, quando eu escolho o meu presidente, eu não estou escolhendo o presidente porque eu quero que as pessoas se ferrem e passem fome, ou escolhendo o outro porque eu quero que as pessoas saiam da miséria. Eu sempre quero que as pessoas saiam da miséria, que as pessoas vivam em condições melhores, que as pessoas tenham salário, tenham condições de viver com qualidade. E o que eu vou olhar é qual é a proposta política, qual é o modelo político que me parece o atalho mais fácil e mais lógico para que as pessoas saiam dessa situação, certo? Então não vem, eu acho errado quem diz assim, porque se você vota pro Lula, você é a favor da miséria, porque ele já mostrou nos anos passados isso. Tudo bem, ele pode ter mostrado, né, que teve vários problemas com a economia, com a sociedade, mas por mais filho da puta que eu acho que o Lula seja, por tudo que ele fez pelo Brasil já e a história dele, eu acho que lá no fundo ele ainda tem boas intenções. Ele quer realmente que o brasileiro saia da miséria, que as pessoas vivam bem. Assim como o governo do Bolsonaro. Também no fundo quer isso. Só que são atalhos diferentes. Porque você tem que entender, galera, que existe duas principais vertentes de governar um país, né? Que inclusive é um debate, esse debate dura anos já, né? No meio acadêmico e no meio político como um todo. Existe aquele modelo de governo que ele é mais intervencionista, que ele acredita que o Estado tem que ir lá, tem que suprir, tem que vir com as estatais, tem que colocar as estatais a serviço do povo, gerando emprego, gerando infraestrutura, certo? Que quando a economia está muito fria, ela precisa da injeção de recursos do governo para aquecer essa economia. Então tem um modelo de governo que acredita que esse é o caminho, que está mais relacionado com o governo Lula, certo? O governo Lula ele é muito mais a favor de estatizações, né? De planos de governo aí que coloque dinheiro na economia para ajudar as pessoas, tudo isso, né? A intenção é maravilhosa, só que o problema é que, no meu entendimento de economia e de política, isso não funciona, né? Isso não dá certo, a conta chega quando se faz isso. E existe um outro modelo de economia que ele é mais liberal, que ele aposta no contrário, ele aposta na... Veja que o objetivo sempre é a geração de emprego, porque se as pessoas elas estão empregadas, elas não passam dificuldade, né? Poxa, se você tem emprego, por mais que você não ganhe tão bem, você consegue se alimentar e sobreviver, né? Então, o governo Lula, ele defende que ele precisa sempre de uma intervenção estatal para que as pessoas tenham emprego, né? Então, poxa, se as pessoas estão, o índice de desemprego está muito grande, a economia está muito fria, injeta dinheiro aqui, né? Bota a Bolsa Família, bota a Bolsa isso, bota aquilo. Vamos colocando dinheiro na economia, porque isso vai dar uma acelerada na economia, as empresas começam a vender, as pessoas começam a ser contratadas e o negócio gira de novo, né? Keynes define isso aí. Quem estuda economia, gosta de ler economia, isso é uma economia mais keynesiana, né? Keynes dizia que você tem que injetar um dinheiro ali para acelerar o nível de emprego novamente, né? Já um governo mais liberal, ele defende o contrário, que a geração de emprego ela não vem com a injeção de dinheiro na economia, e sim com as facilitações para que o ambiente de negócios aconteça, para que daí se venha a geração de emprego. Então, se você for ver, por exemplo, o governo Bolsonaro, né, eu não digo nem o Bolsonaro, eu não gosto de falar Bolsonaro porque eu acho que
O Bolsonaro, ele é um cara péssimo para representar nosso país. Só que ele teve a condição de ter a humildade de pelo menos colocar alguém que sabe fazer lá. E deixa os caras trabalhar, certo? Alguém que tem conhecimento. E aí, por isso que eu gosto de falar mais governo Bolsonaro do que o Bolsonaro, certo? Então, o governo Bolsonaro, ele tem uma proposta muito mais de desburocratizar todo esse sistema complexo que é o Brasil, para deixar com que cria aquele ambiente de negócio, fique mais fácil você abrir uma empresa. Por exemplo, a gente bateu um recorde aí, né? Menos de 24 horas para abrir uma empresa no Brasil, que eu acho fenomenal. Por quê, galera? Porque se é mais fácil empreender no Brasil, as pessoas vão empreender e vão gerar emprego, certo? Então, e a economia volta a girar. Então, a economia ela volta a girar com a facilitação das coisas e não com a injeção de dinheiro. E veja que em ambos os casos a gente está tentando chegar aqui numa situação com o menor nível de desemprego possível, as pessoas ganhando dinheiro, as pessoas vivendo bem. Então o objetivo é o mesmo, é que as pessoas vivam bem, só que são caminhos diferentes. O problema para mim do modelo mais keynesiano, né, o modelo que o Lula gosta de seguir, esse modelo mais intervencionista, é que uma vez que o governo coloca dinheiro na mão das pessoas é muito difícil tirar, certo? Então o governo ele foi lá e dá um bolsa não sei o que lá. O objetivo daquilo é pegar as pessoas que mais precisam, certo? Bota dinheiro na mão delas aqui nesse momento e aí elas mesmas vão começar a girar e a economia vai acelerar. Só que o problema é que existe uma dificuldade extrema e você pode estudar na história, no mundo é assim, existe uma dificuldade extrema para você tirar esse dinheiro depois. Então o governo, ele entra num ciclo vicioso ali, um círculo vicioso que cada vez ele tem que gastar mais e mais e mais com programas para conseguir manter a economia girando, porque é uma coisa falsa, né? E aí se não melhora o ambiente de negócios, não aumenta a produção, o que acontece aqui é que a gente tem inflação, né? Então o próprio pobre, ele paga por isso, ele paga caro por isso. Por quê? Porque o governo dá o dinheiro. Só que vem a inflação, a gente viu isso na pandemia, por exemplo, né? Liberaram o dinheiro à torto e direito, e liberar dinheiro não quer dizer ligar as impressoras, imprimir nota, você baixar a taxa de juros, por exemplo, você favorece com que o banco crie, né, o dinheiro lá, que é um dinheiro artificial, mas daí já entra numa parte mais evoluída e não quero nem puxar para esse lado aqui. E isso tudo joga mais dinheiro na economia e gera inflação. Inflação, quem paga é todo mundo, né? Porque as coisas ficam muito mais caras, fica mais difícil. E é o que a gente viu aí, né? A inflação dos últimos tempos aí. Então eu gosto mais do modelo mais liberal. E aí a gente pega aqui assim, ó, por exemplo, né? Deixa eu ver o que eu posso falar aqui. Então quando a gente fala da economia como um todo, cara, eu vejo que o governo do Lula, ele só não foi pior a economia porque ele pegou um ciclo de commodity, ele surfou um ciclo de commodity e foi muito de alta, né? Então o mundo estava demandando demais os recursos do Brasil, certo? E aí a gente estava vendendo pra caramba, né? Exportando e entrando dinheiro aqui, então o dólar caiu, o PIB foi subindo. Mas quando a gente comparou o Brasil naquele período do Lula ali com o resto do mundo, né, e principalmente com a América do Sul aqui, para a gente comparar os nossos países vizinhos, a gente não foi melhor que os caras. Poderia ter sido se fosse uma boa gestão. A gente foi pior do que os países vizinhos. Inclusive a Bolsa de Valores ela performou pior do que os países vizinhos. Já no governo Bolsonaro, a gente pegou o mundo de cabeça para baixo, né? A gente pegou o mundo entrando em crise, a gente pegou uma pandemia nas costas, a gente deu tudo errado, certo? Só que se a gente compara o Brasil com os outros países do mundo e principalmente com os países da América do Sul, a gente tá voando perante os caras. Então eu acho muito errado você comparar o governo Lula com o governo Bolsonaro, porque foram situações totalmente diferentes. Você tem que comparar o governo Lula com os governos vizinhos naquela situação e o governo Bolsonaro com os governos vizinhos nessa situação. Eu acho que você vai fazer uma comparação mais justa. E quando eu olho para a economia fazendo essa comparação, eu vejo que o governo Bolsonaro ele foi muito mais assertivo. A gente está com a casa organizada, porque o problema, galera, que acontece, infelizmente, no Brasil também é assim, né? As pessoas, cara, um governo, ele pega a casa organizada, muitas vezes, e ele começa com essas políticas públicas, como o Lula gosta de fazer, e vai soltando dinheiro, cara, pra tudo quanto é lado, pra tudo quanto é lado. Só que o problema é que a conta chega.
isso vai criando rombo na economia do país. E quando chega um próximo governo que tem uma proposta diferente, às vezes, os caras trabalham anos lá para organizar a casa. Quando a coisa está organizada, que é o que eu vejo no Brasil agora, eu vejo que o Brasil ele está se encaminhando, mesmo diante de todo o cenário que a gente passou aí de dificuldade por causa das crises no mundo, da pandemia e tudo mais, eu vejo que o Brasil ele está começando a se encaminhar agora, e a gente consegue ver isso comparando nossa economia com a economia do resto do mundo, está encaminhando para voar, cara. Só que se chega o Lula agora, inclusive ciclo de commodities, né? A gente tem, tudo indica que a gente vai entrar num ciclo de commodities como teve no governo Lula lá atrás. Tudo isso. Se chega o governo Lula agora, eu até já sei o que vai acontecer. O cara vai surfar mais uma onda de commodity, tá com as contas, o Brasil encaminhado para crescer e vai pegar esse resultado na mão dele, vai jogar dinheiro para tudo quanto é lado e sai como herói, né? Por quê? Porque o cara que organizou não tá mais. Tá o cara que gosta de gastar o dinheiro, certo? E aí fode de novo com o país e entra outro lá na frente para tentar consertar mais uma vez. E quem é que paga essa conta? A população. Sempre é o pobre que se fode, cara. O pobre que se fode, porque daí pega um país quebrado, inflação lá em cima, né? Tudo errado, não tem dinheiro para fazer as coisas acontecer, não tem dinheiro para fazer não tem como botar o país manter o país na trilha ali, no trilho do crescimento. O pobre que se fode mais uma vez, certo? E aí entra o novo presidente, tem que fazer o que o governo Bolsonaro fez. O governo Bolsonaro pegou as economias fodidas, né? O país fudido, vamos dizer. E aí os caras trabalharam pra caramba pra colocar no eixo. Agora que tá no eixo, pode vir alguém estragar tudo de novo. Então é dessa forma que eu olho a economia. Tá? A questão dos gastos daí, que é uma coisa importante que eu já falei. O governo Bolsonaro é um governo que ele está muito mais preocupado em cortar gastos do que aumentar gastos. Já o governo Lula, ele quer, né? Por mais que, para mim, foi um erro. O Paulo Guedes, ele argumenta muito bem, né? Das explicações dele lá. Mas eu não concordo com o furo do teto de gastos, porque quando a gente fura o teto de gastos, a gente está colocando o país numa situação mais endividada ainda. E o problema, galera, de a gente ter um país muito endividado, como o Brasil, ele se tornou muito endividado, né? Por políticas passadas, também por alguns erros dessa política agora, que eu vejo que foi menor do que as passadas, mas que também teve, certo? O problema de um país muito endividado, a gente chegou aí perto de 100% do PIB, né? Nosso endividamento, é que eu, como investidor, eu não quero mais botar dinheiro na mão do governo. Então, se o governo precisa de dinheiro, ele tem que pagar mais caro. Ou seja, a taxa de juros vai lá em cima. O resto do mundo olha o Brasil e diz, cara, o Brasil tá lá batendo com o PIB e com a dívida perto de 100% do PIB, eu não vou botar dinheiro lá não, certo? Aquele país lá tá muito arriscado. E aí o governo ele começa a ter que pagar prêmios maiores para atrair esse dinheiro. E quanto mais ele paga, mais, além de ele crescer a dívida mais rápido, mais difícil é ele quitar essa dívida que ele já tem. Isso vai virando uma bola de neve. E é para isso que serve o teto de gastos, é para a gente controlar esses gastos do governo, para não deixar que essa dívida vire uma bola de neve, porque se perder a mão, velho, é difícil voltar o país pro trilho. E uma das coisas que o Lula sempre fala é que ele vai revogar o teto de gastos, porque o país tem que gastar, tem que incentivar, tem que botar dinheiro, tem que jogar na economia. E aí a bomba vem, cara, a bomba estoura. Então isso é uma coisa que me dá medo, entendeu? Alguém que chega e quer gastar de forma descontrolada, certo? É a mesma coisa assim, pô, olha, eu tenho aqui, recebi 2 cartões aqui, ó, o banco me liberou um cartão de 40 mil de limite, outro de 50. Vamos torrar, depois a gente dá um jeito de pagar, amanhã a gente vê a conta, né? Então é mais ou menos dessa linha aí que eu vejo, cara, o governo Lula. Os bichos são loucos, os bichos querem torrar dinheiro. Já o governo Bolsonaro, eles estão tentando cortar gasto. Tanto que a gente começou a virar a curva da dívida, né? Eu vou falando essas coisas que eu não vou puxar na tela porque fica muito longo o vídeo, mas depois você vai pesquisando as coisas que eu tô falando aqui, certo? Faz o seu estudo. A gente está começando a virar a dívida para baixo. E a única forma de manter a dívida baixando é cortando gasto, certo? E fazendo o país crescer, né? Se desenvolver, porque quanto mais cresce... Então, desafoga a economia, tira esse monte de regra de cima das empresas, porque hoje em dia no Brasil é muito difícil ter uma empresa aberta, né? A legislação, ela sufoca o empresário, certo? Tira essas amarras, deixa as empresas fluírem, a economia vai bombar, o resultado vai chegar, com isso o governo arrecada mais impostos,
arrecadando mais impostos e cortando gasto, a gente tem aí o superávit que fala, né? Ou seja, sobra dinheiro. E essa sobra de dinheiro faz com que reduza a dívida. A gente está indo para esse caminho. É uma pena se a gente voltar para o caminho contrário, tá? Outra coisa aqui, a questão da reforma tributária é uma coisa que se fala muito, né? Cara, eu vejo que o governo Bolsonaro, na medida do possível, poderia ter sido muito melhor, infinitamente melhor, mas pelo menos eles tentaram reduzir os impostos, né? Reduz aqui o que deu, reduz o que deu, reduzir impostos de um monte de bens, mas eu vejo que ainda não é a melhor solução ficar reduzindo impostos de forma isolada, a gente tem que fazer uma reforma tributária mesmo, né, para que a coisa fique mais fácil. Já o governo Lula é um governo que gosta de cobrar mais impostos, até porque eles defendem que a gente tem que fazer a transferência, a distribuição, né? Então tira dos ricos para botar na mão dos pobres. Isso é lindo, galera. Isso é lindo no papel, na teoria, né? Tira dinheiro dos ricos para botar na mão dos pobres. Só que o problema, galera, disso é que o rico não é bobo, por isso que ele é rico. E quando você começa a sufocar demais o rico, ele vai embora. Então quem é que gera emprego hoje no Brasil? Para quem que você trabalha? Você trabalha para um rico, para um empresário. E o cara não é um pilantra fazer isso. O cara teve a coragem que você não tem. Tem muitos empresários no Brasil que vieram de baixo. O cara ralou, o cara deu duro, o cara fez poupança, o cara guardou dinheiro. O cara começou com uma lojinha lá, depois aumentou, foi indo. Hoje o cara tem uma rede gigante e ele emprega milhares de pessoas no Brasil. Por quê? Porque ele é peitudo, ele é cuiudo, ele deu as caras a tapa e foi, correu o risco sozinho. Se ele quebrasse, o governo não tava nem aí pra ele. Te fode, ninguém mandou correr risco. O cara fez sozinho, hoje o cara gera emprego pra caramba. Se o governo começa a apertar esse cara, aperta, esse cara fala, porra, no Brasil não dá mais. Primeiro, ou ele pega a empresa dele e leva pra fora do Brasil, e aí ele gera um desemprego, ou ele fecha as portas dele, pega, vende tudo, ó, não quero mais me incomodar com essa porra aqui. Fecha tudo, leva o dinheiro dele pra fora do Brasil e vai viver nos Estados Unidos. Então o cara que tava aqui gerando emprego pra você, tudo isso, ele é sufocado e ele foge do Brasil. Cara, isso tá acontecendo na Argentina, isso acontece em vários países vizinhos. Então esse é o problema. É lindo a gente pensar na teoria que deve-se tirar dinheiro do rico para colocar na mão do pobre, através do governo. É lindo isso. Mas não funciona, por quê? Porque o rico vai embora. Esse é o pensamento do governo Lula. Já o pensamento do qual eu discordo, certo? Discordo. E esse é um dos motivos pelo qual eu não voto no Lula. Porque eu tenho medo que isso aconteça. Já o governo Bolsonaro, ele pensa o seguinte, ele pensa, não, vamos facilitar a vida do empresário, tentando reduzir impostos, mudando reforma trabalhista, que é o que nós vamos colocar aqui, né? Mudando a legislação para não proteger só o trabalhador, mas dar um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de segurança também para o empreendedor, para o empregador. Porque se a gente faz isso, a gente cria um ambiente favorável para os negócios, surge empresa, surge mais empregadores, e esses caras, além de ter gente, ao invés de ter gente indo embora do Brasil, acontece um movimento contrário. A gente olha lá fora, as pessoas dizendo, cara, vamos levar uma parte da nossa empresa para o Brasil, que a coisa lá tá legal. E aí começa a vir multinacional, começa a vir empresa de tudo quanto é lado. E a taxa de emprego vai lá em cima. E aí aí a distribuição, porque esse negócio, essa proposta do Lula de tira dinheiro daqui e bota para lá, eu vejo que ela é muito assim, tira dos ricos para botar na mão do pobre, mas daí o pobre vai embora e todo mundo vem aqui, ó. Opa, agora nós temos uma igualdade, todo mundo é pobre agora, certo? Quando a gente tem um ambiente de negócio que é mais favorável ao negócio, desburocratiza, deixa o empresário vir, deixa o empresário trabalhar e gerar emprego, deixa as empresas de fora vir, dar emprego para as pessoas aqui, nós vamos sim ter bilionários, cada vez mais bilionários no Brasil, só que o emprego aumenta muito. E essa linha aqui de baixo, a gente ainda vai continuar tendo desigualdade, mas essa linha aqui de baixo ela sobe. Todo mundo tem mais dinheiro. Ainda que uns tenha muito mais que o outro, mas todo mundo tem dinheiro. Então o que te parece melhor? Uma igualdade na linha da pobreza? Uma igualdade onde todo mundo ganha R$ 800 por mês? Ou uma desigualdade onde a maioria ganha 4 mil por mês e tem alguns que são bilionários? Me parece melhor essa desigualdade, mas onde a linha da maior base é puxada para cima. E quem tem um modelo que está mais que joga para esse lado é o governo Bolsonaro.
Cara, poderia ser muito melhor. Porque o governo Bolsonaro tem a ideia de ir para esse lado cheio de falhas. Cheio de falhas. Um pouco porque os caras erram, no meu ponto de vista, e um pouco porque o governo não é feito só pelo presidente e pelos ministros. Tem toda uma bancada lá que tem que aprovar as medidas, as mudanças que querem ser feitas. E muitas vezes a bancada ela vai contra, né? Então, isso faz com que a coisa não vá ainda como deveria ir, no meu ponto de vista. Mas se a gente for ver o que um tenta e o que o outro tenta fazer, pelo menos tentando, eu gosto muito mais do que o governo Bolsonaro tenta fazer. Pelos motivos que eu estou te trazendo aqui. A reforma trabalhista, cara, é uma coisa assim, as pessoas dizem, porque tem que ter proteção, tem que ter 13º, tem que ter isso, tem que ter aquilo, porque patrão é tudo filho da puta, temos que se proteger aqui mesmo. Cara, o problema disso, eu sou empresário, né? Eu não sou um big empresário, mas eu tenho, né? Eu tenho algumas empresas. Sabe qual que é o maior receio que a gente tem? E que a gente luta até o último para não fazer? Contratar um funcionário. Por quê? Porque é complicadíssimo contratar um funcionário no Brasil. Primeiro, custa extremamente caro um funcionário e a gente morre de medo. Por quê? Porque qualquer motivo o cara vai colocar no pau e se ele colocar no pau ele vai ganhar e eu tô fudido. Eu vou ter que pagar. Então o que a gente faz? A gente faz o possível para não botar funcionário. Parece que eu tô sendo um pau no cu em dizer isso, né? Mas cara, o sistema me faz ter que ser assim. Certo? Agora, o que acontece, né? Deu um cortezinho aqui. Cara, eu pareço um pilantra, né? Tava pensando assim, poxa, não vou contratar. Mas é a realidade, cara. O sistema, a estrutura que foi criada em torno de um funcionário faz o empresário morrer de medo e não contratar. Agora, se sai uma reforma trabalhista, como já saiu, né? Bem tímida, que deixa a economia mais livre, mostra que não é só o empregado que ele está sendo protegido, mas o patrão também, ele tem os seus benefícios. Num primeiro momento, isso faz parecer o quê? Não, agora estamos fodidos, né? Como trabalhador chão de fábrica, estamos fodidos, os caras vão esfolar a gente. Num primeiro momento, eu acredito que isso aconteça mesmo, tá? Fez uma reforma trabalhista, cara, o empresário vai esfolar. Só que o que acontece, galera? Você que tinha a ideia de abrir uma empresa, você vai abrir. Porque você sabe que é mais fácil agora no Brasil. O cara que tem uma empresa lá no exterior, ele vai dizer, cara, vocês viram o que aconteceu lá, a reforma trabalhista lá no Brasil? Agora dá para abrir uma empresa lá. Vamos lá, vamos. Daqui a pouco tá cheio de empresa e cheio de emprego. Que aí entra uma coisa que você tem que aprender, que é a lei da oferta e demanda, galera. A oferta de emprego começa a ser maior do que a demanda por emprego. Por quê? Porque foi tirado o excesso de proteção e criou-se um ambiente de negócio. E aí você não precisa mais ficar pagando o pau do seu chefe aí com medo de ir pra rua. Porque você sabe que se você for pra rua tem um emprego no lado pra você. E aí você começa a ter poder de barganha. Você diz, cara, eu até fico aqui, mas eu quero tanto, senão eu vou pro vizinho. Tá entendendo? Hoje, galera, no Brasil, o poder de barganha, ele tá na mão do empresário. Por quê? Porque a gente tem poucas empresas no Brasil, tem índice de desemprego alto, as pessoas estão ralando atrás de emprego. Como as pessoas estão ralando atrás de emprego, o empresário diz, bicho, se quer eu pago 1.300 aí. Não quer, procura outro. Como você sabe que não tem, você diz o quê? Tá, vou trabalhar por 1.300 então. Você não tem poder de barganha. Por quê? Porque não tem empresa no Brasil. Não tem empresa por quê? Porque é extremamente difícil ter uma empresa no Brasil. Porque os governos anteriores sufocaram a empresa no Brasil. Tira tudo isso, tira essas amarras, tira toda essa dificuldade, faz reforma trabalhista para mostrar para dar um pouco mais de segurança para o empreendedor, você vai ver o número de empresas que surge. Surgindo um número de empresas muito maior, o poder de barganha passa para a mão do empregado. O empregado que diz, bicho, se você me quer... Isso acontece, por exemplo, com quem se diferencia, né? Bons profissionais têm poder de barganha. Lei da oferta e demanda. Pô, se eu abro uma empresa aqui, por exemplo, eu estou aqui no 500 Pratas, né? Meu negócio é digital, preciso de um gestor de tráfego, né? Cara, se tem poucos bons,
Se eu quero um serviço bem feito, eu vou ter que pagar caro por aquele que tem. Por quê? Porque tem poucos, tem gente demandando e não tem gente oferecendo. Lei da oferta e demanda. Então, quanto mais emprego se tem, mais fácil você ganhar melhor. Quer um exemplo disso que eu estou falando? Quantos bancos a gente tem no Brasil? A gente tem 5 bancões, certo? Aí as pessoas vêm dizer, porque banco esfola o brasileiro, porque banco cobra taxa de juros. É porque não tem concorrência, porra. Os caras fazem o que querem. Veio o HSBC, veio um banco, o outro aqui do Citibank, eu acho, né? Um banco, outro do exterior para cá. Cadê? Não se cria. Porque é extremamente difícil você tocar uma empresa no Brasil. Não se cria. Agora, desburocratiza, facilita o negócio. Deixa vir banco. Faz igual nos Estados Unidos lá, que tem milhares de bancos. Deixa vir banco. Você acha que se tem um monte de banco aqui, entra 100 bancos novos aqui, começa os bancos digitais, viram bancos tradicionais, vem banco do exterior. Você acha que o Itaú, a Caixa Econômica, o Santander, o Bradesco, eles vão ter, vai ser esse oba-oba todos? Todo? De meter faca em cheque especial, meter faca em cartão de crédito? Não vai. Por quê? Porque tem concorrência. Chegou a concorrência, fudeu. A gente já tá vendo esse movimento do Itaú, dos bancões, por quê? Porque tá chegando aí, né? Banco Inter, Nubank, C6 Bank, vários bancos pequenos estão chegando com proposta muito melhor que a dos caras. O que é isso? Concorrência, galera. Concorrência faz nós ganhar. Mas por que só tem 5 bancos no Brasil? Porque ninguém suporta manter um banco aberto no Brasil. É extremamente complexo. Por quê? Porque os governos anteriores criaram um caminhão de leis e proteções e isso, aquilo, que sufoca a empresa até o cara dizer não, pede para sair, e sai, e fica só os que dominam. E quem que paga a conta? O povo. O povo paga a conta. Então veja que não adianta chegar lá uma Dilma da vida que adorava uma caneta e dar uma canetada, ó. Tá proibido os bancos cobrarem essas taxas. Não adianta, só vai... Aí o brasileiro pensa, até que enfim alguém olhou por nós. Vai pagar a conta lá na frente. Por quê? Vai sufocar mais ainda. Aí tinha 5 bancos, daí fecha mais 2, fica só 3. Aí os caras dão um jeito de desfolar de outro jeito. E mais fácil ainda, porque menos concorrência. É o contrário, facilita a coisa para vir concorrência e aí a gente tem poder de barganha, oferta e demanda. A privatização, para a gente fechar. O governo Lula é um governo que ele defende a estatização. Ou seja, as empresas estatais são empresas que, quando a economia está fria, né, abre uma empresa estatal, bota trabalhar as pessoas lá dentro, certo? Vamos fazer a economia girar, vamos gerar emprego com as próprias estatais. E ainda atendemos a população. Mais uma coisa que é lindo no papel, mas não funciona. Por quê? Porque quem banca as estatais quando não dá lucro somos nós. Quem controla as estatais geralmente não são pessoas técnicas, são apadrinhamento político, né? E é por isso que a gente tem tantas estatais que são verdadeiros lixos de empresa no Brasil. Que não atende a principal função dela, que é gerar emprego. Aí quando era para gerar emprego, emprega lá o funcionário público que tem estabilidade, né? Perdão, os funcionários públicos que realmente cumprem a sua função, que é servir o povo, mas infelizmente a grande maioria está lá por causa do salário, por causa da estabilidade, porque sabe que não vai para a rua, pinta e borda lá dentro, porque sabe que não vai para a rua. E aí? E aí nós ficamos pagando a conta com isso, certo? E aí pega e faz o quê? O governo Bolsonaro, ele tem vontade de privatizar. Pega essas empresas que não dão lucro, que estão lá dando um monte de prejuízo e que nós estamos pagando a conta através de impostos, dinheiro que podia estar sendo gasto com investimento, infraestrutura, educação, segurança, tecnologia, está sendo gasto para bancar estatal prejuízo, para pagar funcionário público lá, que muitas vezes não tem nada para fazer lá dentro. Para isso. Pega essa empresa e vende, porra. Vende. Faz que nem a TAG lá, ó, que era uma empresa que não dava lucro, anexo à Petrobras. Não dava lucro por quê? Porque era extremamente mal gerenciada. Mas era uma puta de uma empresa que podia ser bem gerenciada. Aí veio a Indy Brasil aqui de Florianópolis e olhou, cara, os caras estão vendendo a TAG. É uma empresa que dá prejuízo, mas dá prejuízo por quê? Porque eles não sabem administrar. Só tem político lá dentro. Joga essa galera toda fora, bota gente capacitada, gente técnica,
vamos evoluir a empresa que vai dar lucro. Vai dar. Tá na mão da Engie dando lucro agora. Aí a Petrobras paga aluguel lá para a TAG que acaba saindo mais barato do que o prejuízo que tinha antes. E isso gera o quê? Gera redução no custo do Estado. Menos imposto, diminui a dívida, o Brasil se torna um país mais atraente, porque é menos arriscado, vem as empresas para cá. Então, galera, veja que tudo que eu falo aqui, eu defendi o tempo todo aqui o modelo de governo que o Bolsonaro propõe, através dos seus ministros, através da sua equipe. Não é porque eu defendo que tem que ser pilantra mesmo, e o pobre tem que se fuder, e o empresário tem que se dar bem. Não. É porque eu vejo que esse é o melhor caminho por tudo que eu estudo, galera, de economia, os livros que eu leio. Cada vez eu me convenço mais que a melhor saída para você tirar o povo da miséria e fazer com que todo mundo tenha condições é o modelo que o Bolsonaro propõe, o governo Bolsonaro propõe, um governo mais liberal. Deixa a coisa acontecer. E pelo contrário, eu vejo que o modelo que o Lula propõe é um modelo que sufoca cada vez mais a coisa, torna o Estado cada vez maior, mais caro, e as pessoas acham que estão sendo beneficiadas por isso, mas estão pagando a conta. Anos estão pagando a conta já, né? O governo do PT ficou 15 anos lá dentro, por que não fizeram então? O que eles estão propondo fazer? Não fizeram! Deixaram para nós uma herança aí, que é todo esse sistema complexo que a gente tem hoje, que eu tentei explicar aqui da melhor forma possível. Eu vejo que não é nada contra o Lula, né? Tô nem aí, cara, pra religião do Lula, se ele gosta de tomar uma cachaçinha, e daí, cara? Eu também gosto. Quem é que não gosta? Acho uma puta de uma hipocrisia isso aí, porque o cachaceiro... Todo mundo encheu o escorno na adolescência, todo mundo enche hoje em dia. Então, bicho, vai amadurecer. Você não tem que... Eu não gosto do Lula por conta disso tudo que eu expliquei aqui, ó. Agenda política. Mas não porque o cara gosta de tomar uma cachaçinha. Grande problema. Claro que também, né? Tem os problemas de crime aí, que uns dizem que cometeu, outros dizem que não cometeu. Isso também não é legal. Certo? Da mesma forma, o Bolsonaro. Cara, Bolsonaro pra mim erra muito. O bicho é um tosco, não sabe falar, não sabe conversar com as pessoas, não sabe debater. Foi péssimo nos debates. Por isso que perdeu tanto voto, que não ganhou. Porque foi péssimo no debate. Horrível. A pessoa que não tem o conhecimento para estudar e entender essas coisas que eu expliquei aqui pra você, ó, não vota no cara. Porque o cara não sabe nem falar, porra. Então o cara é péssimo. Só que pelo menos a agenda política dele e o que os caras estão fazendo, eu concordo. E eu vejo que é o melhor caminho pra gente sair da miséria no Brasil. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Né? O mínimo que eu tenho que fazer é respeitar a sua opinião, porque eu sei que a metade do Brasil é contra o que eu penso. Mas o que eu quero nesse vídeo, o meu objetivo aqui é que, pelo menos, se você pensa contra eu, né? Porque eu sou a favor do Bolsonaro, se você é a favor do Lula, se você era contra eu, contra a minha opinião, pela pessoa, porque um é cachaceiro e outro é genocida, pelo menos que você suba um grau na sua intelectualidade e faça uma análise mais profunda da coisa. Se você me disser, não, Leandro, eu era Lula porque o Bolsonaro é um genocida, agora eu continuo sendo Lula, mas por quê? Porque eu entendi o que você explicou na economia e eu concordo com o Lula. Tudo bem. Eu vou ter que te respeitar mais ainda, porque eu sei que você tem mais argumentos daí. Agora, se uma pessoa vem e diz assim, eu não voto no genocida, cara, não tem nem o que debater, velho. A gente vai ficar aqui brigando por adjetivos. Tem coisas muito mais profundas pra gente discutir. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!